Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo nós vamos estudar potência reativa. Mas antes disso, nós temos que ver o conceito de potência ativa, principalmente quando estamos tratando de um circuito alimentado em tensão alternada. Então vamos começar por aqui, pela potência ativa. A potência ativa é a potência que é dissipada em um resistor em um circuito elétrico. Então, supondo que eu tenho um circuito simples, que tem apenas uma fonte de tensão e um resistor, nós já sabemos que o resistor obedece à lei de Ohm, né? Então, a tensão no resistor é igual ao valor da resistência vezes a corrente que passa por ele. E o mais importante de tudo é que, quando eu tenho essa tensão aqui alternada, quando ela fica oscilando senoidalmente, o resistor não causa defasagem entre a tensão e a corrente que passa por ele. Por isso, se observarmos aqui, neste primeiro gráfico, que mostra a tensão aplicada a esse circuito aqui, inicialmente, a tensão aplicada no resistor está em zero. Consequentemente, a corrente no resistor também é zero. A corrente é esse gráfico aqui de baixo. Quando a tensão começa a aumentar, a corrente imediatamente começa a aumentar proporcionalmente à tensão, com exatamente a mesma forma. Quando a tensão chega no valor de pico, a corrente no resistor está no valor de pico. Depois a tensão volta a zero, a corrente no resistor voltou para zero, e assim por diante. Em qualquer instante que a gente observar, o gráfico da corrente vai ser uma réplica exata do gráfico da tensão, apenas com uma escala diferente. E essa escala é proporcional à resistência desse resistor. E em qualquer circuito elétrico, nós sabemos que a potência em um elemento deste circuito é igual à tensão aplicada no elemento vezes a corrente que está passando por ele. Então, se formos desenhar aqui o gráfico da potência neste resistor, vamos ter que inicialmente tensão e corrente eram nulas. Consequentemente, a potência também é nula. Depois, nesse instante aqui, entre esses dois instantes, a tensão foi crescendo. Consequentemente, a corrente também foi crescendo e a potência também cresceu, até que neste instante, quando eu tenho tensão máxima e corrente máxima, eu também tenho potência máxima. Depois, tensão e corrente começam a diminuir, a potência diminui também até novamente chegar em potência zero, porque a tensão está em zero e a corrente está em zero. Mas agora, olha só que interessante. Quando a tensão fica negativa, a corrente também fica negativa. E se eu multiplicar dois números negativos, o produto vai ser um número positivo. Ou seja, quando tensão e corrente ficam negativas, a potência no resistor volta a ser positiva. Ou melhor, ela continua sendo positiva, né? Ela nunca foi negativa. Ela chegou no zero, depois voltou a ser positiva. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que sempre o resistor ele vai estar retirando energia do circuito elétrico e transformando essa energia em calor. Por isso, a potência é sempre positiva. Nunca vamos ter uma potência aqui para baixo do zero para o resistor, porque o resistor apenas retira energia do circuito e transforma energia em calor. Nunca o resistor vai fazer esse fluxo de energia no sentido contrário, ou seja, o resistor nunca vai absorver energia de fora do circuito e fornecer energia para o circuito elétrico. Por isso, sempre a potência no resistor é positiva. Sempre o resistor, sempre que estiver passando corrente pelo resistor, ele vai estar retirando energia elétrica do circuito e transformando essa energia em calor. Outra observação interessante. A gente observa que a tensão formou um período completo, aqui, né? Este aqui é o período da tensão do circuito. Consequentemente, também é o período da corrente. Mas se observarmos a potência,
aqui eu já executei um ciclo completo da frequência. Desculpa, um ciclo completo da potência. A partir deste ponto, o gráfico da potência vai apenas repetir tudo que já aconteceu neste primeiro intervalo aqui. Ó, ela vai subir e voltar para zero. Então, o período da potência é metade do período da tensão, que é esse período aqui. Ou seja, a frequência da potência instantânea do resistor é igual ao dobro da potência, o dobro da frequência da tensão. Só que quando a gente vê qualquer eletrodoméstico, qualquer equipamento ligado em tensão alternada, a gente vê uma especificação simplesmente de potência e aparece apenas um valor constante para a potência daquele equipamento. Só que se a gente observar a potência ativa aqui do resistor, ela está sempre oscilando do zero ao valor máximo, do zero ao valor máximo. Isso porque, na grande maioria das aplicações de tensão alternada, essa frequência da tensão alternada é muito elevada para a nossa percepção, para a percepção humana. Por exemplo, nas tensão que temos em nossas tomadas, a frequência é de 60 Hz. E, consequentemente, se a frequência da tensão é de 60 Hz, a frequência da potência vai ser de 120 Hz. 120 Hz é uma frequência muito elevada para a nossa percepção humana. Por exemplo, se tivermos uma lâmpada incandescente, o brilho da lâmpada é proporcional à potência instantânea naquela lâmpada. E essa lâmpada incandescente ela funciona como puramente um resistor. Isso quer dizer que se filmarmos essa lâmpada em câmera lenta, conseguimos ver que ela fica piscando. O brilho dela chega no valor máximo porque ela aquece muito quando esse filamento da lâmpada começa a dissipar muita energia em forma de calor. Aí o brilho diminui conforme a lâmpada vai esfriando, aumenta de novo e diminui. Só que ela pisca 120 vezes por segundo. Então, o olho humano nem consegue perceber que ela está piscando. A gente tem apenas uma percepção de um brilho médio dessa lâmpada. Então, o que a gente percebe é, na verdade, um valor médio de potência. E se essa onda aqui é simétrica, então o valor médio é exatamente a metade da altura. Neste caso aqui, nesse gráfico, nessa escala, a altura é 0,5, então o valor médio é 0,25. Esse aqui é o valor médio da potência do resistor desse circuito aqui, que é metade do valor de pico. Por isso, quando a gente vê a especificação de algum equipamento em tensão alternada, a gente vê lá a especificação de potência, que lá é um valor constante que é dado, que é o valor da potência média do equipamento. E agora é que faz muito sentido o uso dos valores eficazes, tanto para a tensão quanto para a corrente. Por quê? Este valor de pico da potência, então eu vou escrever aqui a potência de pico, é igual a tensão de pico vezes a corrente de pico, né? Só que a gente sabe que esse valor de pico não é sustentado. O resistor não está sempre com essa potência. Então, a média da potência do resistor é metade disso aqui, né? Então, a potência média é igual a potência de pico sobre 2. E ela pode ser calculada diretamente pelo produto da tensão eficaz vezes a corrente eficaz. Porque, se a gente lembrar, vou fazer aqui sobre o gráfico mesmo. Tensão RMS é igual a tensão de pico sobre 2, né? Sobre raiz de 2. E a corrente RMS é a mesma coisa. É a corrente de pico sobre 2. Então, se eu multiplicar isso por isso, jogar isso nesta fórmula aqui,
eu vou ter que fazer aqui embaixo. A potência média é igual a tensão de pico sobre raiz de 2, que é a tensão eficaz, né, vezes corrente de pico sobre raiz de 2. Isso é a mesma coisa que tensão de pico vezes corrente de pico sobre, se eu multiplicar aqui raiz de 2 vezes raiz de 2, eu tenho 2, que é exatamente, aqui a gente conclui que a potência média é metade do valor da corrente de pico. Então, essa é a importância de se utilizar, ou melhor, este é o motivo de ser tão comum a gente tratar da tensão eficaz e corrente eficaz quando falamos em circuitos em tensão alternada. É que com estes valores eficazes nós conseguimos calcular diretamente a potência média do circuito. Tudo bem, assim a gente encerra essa análise da potência ativa em um circuito em tensão alternada. A potência ativa é a potência que é convertida, que ela faz a conversão da energia do circuito para uma outra forma de energia. Já a potência reativa, ela surge em elementos capacitivos ou indutivos no circuito elétrico. Então vamos analisar aqui, voltando um pouquinho nesse material, a característica do capacitor. Eu deixei aqui uma ilustração e o link de um vídeo que explica um pouquinho do funcionamento do capacitor, mas esse não é o nosso foco agora. O nosso foco é ver como é o comportamento da potência instantânea deste capacitor. Assim a gente vai entender o conceito da potência reativa. Então, neste caso, a gente tem um circuito, eu tenho um capacitor em um circuito alimentado em tensão alternada, e aqui, em vermelho, eu tenho a forma de onda da tensão aplicada no capacitor. Então, eu tenho uma tensão alternada, e este aqui é o período da tensão no capacitor. Como a gente já viu, a corrente que passa pelo capacitor é adiantada de 90 graus com relação à tensão que está aplicada sobre o capacitor. Isso quer dizer que a corrente do capacitor vai estar em seu valor de pico 90 graus antes da tensão que está aplicada no capacitor chegar no valor de pico. Então, essa defasagem aqui é de 90 graus, sendo que a corrente está adiantada. Então, neste ponto aqui, a hora que a tensão chega no valor máximo, a corrente já é zero. Por quê? A hora que a tensão chegou no valor máximo, para de entrar corrente no capacitor. A hora que a tensão começa a diminuir, o capacitor já começa a devolver a corrente que ele tinha, devolver a carga elétrica que ele tinha armazenado. Por isso, a corrente vai ficar negativa. Então, um elemento reativo, que pode ser um capacitor ou um indutor, ele faz com que a corrente em um circuito em tensão alternada fique defasada da tensão. Lembra, o resistor, no caso do resistor, sempre a corrente e a tensão estão em fase, elas estão sempre perfeitamente alinhadas. Já no capacitor e no indutor, a corrente e a tensão estarão defasadas. No caso do capacitor, a corrente é adiantada de 90 graus com relação à tensão no capacitor, e no caso do indutor, a corrente é atrasada de 90 graus. Isso faz surgir um fenômeno bem interessante que a gente vai observar agora. Olha aqui, neste primeiro intervalinho, a corrente, vou desenhar aqui, nesse primeiro intervalo a tensão é positiva e a corrente também é positiva. Se tanto tensão quanto corrente são positivas, o produto de tensão e corrente vai ser positivo. Então, a potência instantânea do capacitor vai ser positiva. E a potência começa em zero, porque aqui a tensão está em zero. Aí a tensão vai subindo e a corrente vai diminuindo. A hora que a corrente chega em zero, a potência no capacitor volta a ser zero. Mas a partir deste instante aqui, a corrente do capacitor ficou negativa. Se a corrente do capacitor ficou negativa, isso quer dizer que, melhor, a corrente ficou negativa,
mas a tensão continuou positiva. Olha só, a tensão ainda está positiva. Então, tem um número positivo, um valor positivo, sendo multiplicado por um valor negativo. Isso faz com que neste segundo intervalo, até aqui, a potência no capacitor se torna negativa. Mas então, o que quer dizer uma potência negativa? Estranho, né? A potência é conversão de energia, fluxo de energia. Então, neste caso, quando a gente obtém esse produto matemático com valor negativo, isto quer dizer que, neste instante, o capacitor, em vez de estar retirando energia do circuito elétrico, ele está devolvendo energia para o circuito elétrico. Então, a direção, ou melhor, o sentido desse fluxo de energia foi invertido. Antes, o capacitor estava sendo carregado. A tensão nele estava aumentando, então ele estava armazenando energia. E essa energia estava sendo absorvida, estava sendo retirada do circuito elétrico e estava sendo armazenada no capacitor. Depois que a tensão chegou no valor máximo e começou a diminuir, o capacitor ele começa a devolver a carga que ele armazenou para a corrente elétrica. Assim, ele começa a devolver a energia que ele armazenou, ele devolve essa energia para o circuito elétrico, para todo o circuito no qual ele está ligado. Então, o que o capacitor faz é absorve energia, devolve energia, absorve energia, devolve energia. E aqui, novamente, de forma igual ao que acontece no caso do capacitor, o período da potência do capacitor é metade do período da tensão de alimentação do circuito. Consequentemente, a frequência dessa potência do capacitor também é o dobro da frequência da tensão. A diferença com relação ao resistor é que o capacitor, uma hora, absorve energia, depois devolve. Pega energia do circuito, devolve energia do circuito. E assim por diante. Se num intervalo aqui o capacitor armazena energia, depois ele devolve energia, e fazendo as contas a gente vê que essa quantidade de energia aqui, ó, que é proporcional a essa área, essa energia absorvida pelo capacitor é igual à energia devolvida pelo capacitor, então nós chegamos à conclusão, e tem como provar matematicamente, que a potência média do capacitor ela é nula, ou seja, está aqui, ó, centralizada no zero. O capacitor absorve energia, depois devolve, absorve, depois devolve. Então, se eu ligar um capacitor, esperar o tempo que for, depois de um tempo olhar lá esse saldo de energia no capacitor, a gente vai ver que o saldo é zero. Ele absorve, devolve. Então, um capacitor ele tem uma potência ativa média nula. Então, se tratarmos a potência no conceito de potência ativa do capacitor, calcularmos a média, essa potência do capacitor vai ser nula. Ou seja, tanto de energia que ele armazena, ele já devolve no mesmo ciclo da tensão do circuito. Por isso, a potência média no capacitor é zero. A mesma coisa ocorre no indutor. Só que, mesmo o capacitor tendo uma potência média zero, ele faz com que ocorra uma circulação de corrente no circuito. Olha só, mesmo o saldo de energia no capacitor sendo zero, ele causou essa circulação de corrente no circuito. Então, ele não realizou nenhum trabalho, ele não usou energia do circuito para nada, mesmo assim ficou, vamos dizer assim, brincando com o circuito, ficou fazendo passar uma corrente pelo circuito. E em muitos casos, essa corrente ela não é desejável, porque o circuito elétrico é composto por condutores, normalmente metálicos, que apesar de serem bons condutores, têm uma resistência elétrica. Então, se eu ficar passando corrente elétrica por esses condutores do circuito, eu vou acabar perdendo energia nos condutores, porque eles também têm uma resistência elétrica. Então, muitas vezes, essa circulação desnecessária de corrente pelo circuito, que é causada por essa circulação de energia que absorve, devolve,
essa circulação desnecessária de corrente, muitas vezes é indesejada. E é daqui, portanto, que surge o termo de fator de potência. O fator de potência, ele relaciona o tanto de potência ativa que um circuito tem com o tanto de potência reativa que um circuito tem. Se olharmos o caso do indutor, a análise é exatamente a mesma. A diferença é que a corrente do indutor está atrasada com relação à tensão aplicada no indutor. Então, quando desenhamos aqui, considerando o mesmo instante de início da tensão aplicada no indutor, a potência ela se inicia negativa, depois fica positiva e assim por diante. Mas, novamente, observamos que a média dessa potência é zero. Só que aqui, outra nova observação interessante. A potência no indutor, potência instantânea, que é este gráfico que eu desenho aqui, ela é muito semelhante à do capacitor, porque ela tem o dobro da frequência da tensão e ela tem média zero. O mesmo tanto de energia que o indutor armazena, ele devolve no semiciclo seguinte. Armazena, devolve. E também o indutor faz circular uma corrente desnecessária no circuito, porque essa corrente está passando no meu circuito e eu não estou realizando nenhum trabalho, ou seja, não estou usando a energia do circuito para nada, porque na média eu não estou retirando a energia do circuito, eu absorvo um pouco, devolvo, absorvo um pouco, devolvo. Então, esse circuito não está realizando nenhum trabalho. Essas são as semelhanças com o capacitor, mas a diferença é que, se observarmos aqui, o capacitor, quando a tensão começa a se tornar positiva, a potência era positiva, né? No indutor, é o contrário, a potência é negativa. Então, aqui surge, ou novamente, tem efeito esta dualidade do indutor e do capacitor. Porque quando a potência do capacitor era positiva, a do indutor é negativa, e vice-versa. Assim, existe o potencial para que o efeito do capacitor anule o efeito do indutor e vice-versa. Então, a partir desta potencialidade é que vocês vão estudar a correção do fator de potência. É utilizar um elemento para corrigir, ou seja, para amenizar essa corrente desnecessária causada pelo elemento dual, né? Sendo que um é o indutor, outro é o capacitor. Então, se voltarmos para essa análise da potência reativa, aqui eu deixei escrito um pouco sobre toda essa explicação que eu fiz. E se analisarmos um circuito que tem um resistor, um indutor e um capacitor, todos eles em paralelo, isso quer dizer que todos eles estarão alimentados pela mesma tensão. A tensão aplicada em todos eles é a mesma. E nessa análise que eu vou fazer agora, estou considerando que o módulo da reatância capacitiva tem o mesmo valor do módulo da reatância indutiva, que tem o mesmo valor da resistência. Ou seja, como é a mesma tensão aplicada em todas, a corrente de pico ou a corrente eficaz no resistor vai ser a mesma corrente de pico ou a mesma corrente eficaz no indutor e também no capacitor. Então vamos olhar como seria o gráfico da tensão e das correntes em cada um desses elementos desse circuito aqui. Aqui em vermelho eu tenho a tensão do circuito e, como esperado, em azul, a corrente no capacitor, ela está adiantada com relação à tensão da fonte, ela está adiantada de 90 graus. Aqui eu tenho a corrente no resistor, que está perfeitamente em fase com a tensão do circuito. Elas sempre se encontram aqui e o valor de pico delas sempre coincide no mesmo tempo. E eu tenho em verde a corrente no
indutor, que a corrente no indutor está atrasada de 90 graus com relação à tensão da fonte. Então, se uma corrente está adiantada de 90 graus, outra está atrasada de 90 graus, essa defasagem total entre corrente do capacitor e corrente do indutor é de 180 graus. 180 graus é meia volta. Isso quer dizer que, quando a corrente do capacitor está em seu pico positivo, a corrente no indutor está em seu pico negativo. Quando uma está em zero, a outra também está em zero. Quando a do indutor está no pico positivo, a do capacitor está no pico negativo, e assim por diante. Então, caso o módulo dessas correntes, ou seja, o valor de pico das duas correntes, seja igual, então os gráficos da corrente no indutor e da corrente no capacitor são perfeitamente o inverso um do outro. Eles vão ter sempre o mesmo módulo, só que quando uma é positiva, outra é negativa. Então, neste caso, se a impedância, a reatância capacitiva, tiver o mesmo módulo da reatância indutiva, e esses dois elementos estiverem sendo alimentados pela mesma tensão, ou seja, eles estão em paralelo, um anula completamente o efeito do outro. Se a gente somar essas duas correntes aqui, ó, porque aqui no circuito eu tenho a corrente do capacitor, aqui eu tenho a corrente do indutor e aqui a corrente do resistor. Mas a corrente total do circuito, a corrente que passa pela fonte, ela é a soma dessas três correntes aqui, né? Então, eu vou ter aqui a corrente do resistor mais a corrente do capacitor mais a corrente do indutor. Se a corrente do capacitor sempre for o oposto da corrente do indutor, essas duas vão se anular. Aí eu consigo ter aqui na rede, ou na fonte de alimentação do circuito, apenas a corrente do resistor. Neste caso, quando eu tenho as impedância, ou melhor, a reatância capacitiva igual à reatância indutiva, nós chamamos esse circuito de circuito ressonante. Então, se analisarmos esse gráfico de cima aqui, é o mesmo mostrado na página anterior. Se aqui embaixo desenharmos a potência instantânea dos três elementos, ou seja, do resistor, do indutor e do capacitor, nós observamos novamente que a potência do resistor sempre vai ser maior ou igual a zero. Ela nunca será negativa. Então, a média dela é metade do valor de pico. A potência do instantâneo, ou melhor, a potência média do indutor e do capacitor será zero. Sempre essas potências médias terão valor zero. Mas, se olharmos o valor instantâneo, quanto a potência do capacitor é positiva, ou seja, o capacitor está absorvendo energia do circuito, o indutor tem potência negativa, quer dizer que neste momento o indutor está devolvendo energia para o circuito. Depois, o indutor passa a absorver novamente energia. E neste período, neste intervalo de tempo, o indutor está absorvendo energia do circuito, o capacitor está devolvendo energia para o circuito. Então, caso as reatâncias tenham o mesmo módulo, isso quer dizer que o valor de pico das correntes do indutor e do capacitor terão o mesmo módulo, e também quer dizer que o valor de pico, ou seja, a amplitude dessa potência instantânea do indutor e do capacitor será o mesmo. Se esses valores de pico são os mesmos, quer dizer que a soma dessas potências aqui vai sempre se anular. Assim, a potência reativa total do meu circuito é zero. Então, a potência reativa, a definição da potência reativa, ela é um valor escalar, hipotético, de potência que causa a circulação de determinado valor de corrente no circuito. Então, eu vou voltar aqui.
para escrever. Potência reativa, ela é normalmente indicada pela letra Q. Por exemplo, a potência reativa num capacitor é igual a tensão aplicada no capacitor vezes a corrente aplicada no capacitor, usando aqui valores eficazes de tensão e de corrente. Então, a potência reativa, se eu olhar para o capacitor, por mais que a potência média do capacitor seja zero, ele causa a circulação de uma corrente no meu circuito elétrico. Então, o conceito da potência reativa é isso, é um valor de potência que está associado a esta circulação de corrente na rede. Potência reativa, ela é chamada assim, diferente de potência ativa, porque não estou, de fato, retirando energia do circuito quando eu olho de uma forma média. Mas, mesmo sem estar retirando energia elétrica do circuito, convertendo em outra forma de energia, ocorre essa circulação de corrente pelo circuito. Então, por isso surge este termo da potência reativa, e ela é calculada desta maneira aqui para indicar que o valor da potência reativa, ele nos mostra, ele nos dá a noção da quantidade de corrente que está circulando pelo meu circuito elétrico sem realizar trabalho, ou seja, sem ter uma potência média diferente de zero. Este é o conceito de potência reativa. E sempre a potência reativa capacitiva, ela é considerada negativa. E a potência reativa indutiva é considerada positiva. Assim surge o chamado triângulo de potência. O triângulo de potência é desenhado dessa forma. E lembrando, a potência aparente do meu circuito, ela é chamada de S. Potência aparente é igual a potência ativa mais J, que é o número imaginário, vezes a potência reativa. Isso porque essa equação é assim, porque quando eu vou fazer a soma, deixa eu encontrar aqui, quando eu vou fazer essa soma das correntes, para fazer essa soma eu tenho que fazer a soma vetorial das correntes, né? Ou somar o valor instantâneo de cada uma delas, ou se eu estiver fazendo um equacionamento do comportamento de um circuito, eu faço a soma fasorial. Então, a corrente do capacitor e a corrente indutor, elas estão deslocadas 90 graus, quer dizer que elas são puramente imaginárias. Então, é por isso que, quando vamos somar potência ativa e potência reativa, consideramos que a potência reativa é puramente imaginária. Então, a potência aparente do meu circuito, ela é igual a potência ativa mais J vezes a potência reativa do circuito. E ela é chamada de potência aparente justamente porque, se eu olhar aqui para esta fonte de tensão do circuito e multiplicar o valor da tensão dessa fonte, vou colocar a tensão vezes a corrente que está passando pela fonte, então multiplicar aqui os valores eficazes, eu vou obter exatamente o valor da potência S, porque a corrente total do circuito é uma soma da corrente do resistor mais J vezes a corrente total aqui entre o elemento reativo, né? Então, vou colocar aqui a corrente Q, que seria o elemento reativo equivalente do meu circuito. Ou seja, se eu multiplicar a tensão da fonte de alimentação vezes a corrente da fonte de alimentação, eu obtenho um valor aqui de potência. Só que essa potência não é a potência ativa do meu sistema, não é de fato a potência que está sendo convertida está fazendo essa conversão de energia elétrica para outra forma de energia.
esse valor da potência aparente, ele é proporcional à corrente total do sistema. Só que aqui uma parcela dessa corrente é desnecessária para a potência média do circuito, porque uma parcela dessa corrente aqui, se o meu circuito tiver um elemento indutivo ou capacitivo, uma parcela da corrente está sendo usada só para mandar energia para o capacitor e absorver. Mandar e absorver, mandar e absorver. E não está, de fato, criando uma potência média. Por isso, esta potência total aqui é chamada de aparente. Ela não é real. Não é puramente a minha potência real. É uma potência aparente. Porque eu tenho corrente desnecessária, ou melhor, posso ter corrente desnecessária no meu circuito. E vai haver essa corrente desnecessária no circuito caso a potência reativa seja diferente de zero. Ou seja, caso o meu circuito seja predominantemente indutivo ou predominantemente capacitivo. E aí, sabendo que a potência aparente ela é uma soma de um número real mais um número imaginário, aí podemos desenhar o famoso triângulo de potência, onde eu tenho a potência aparente, potência ativa no eixo horizontal e potência reativa no eixo vertical. Lembrando que essa potência reativa vai ser positiva, caso o meu circuito seja predominantemente indutivo, ou vai ser negativa, caso o meu circuito seja predominantemente capacitivo. Para tentar ilustrar um pouco esse efeito da corrente desnecessária passando pelo circuito, eu vou mostrar aqui uma simulação, sendo que este primeiro circuito aqui, eu estou mostrando os gráficos dele aqui. Então, o primeiro gráfico mostra aqui em verde a tensão. Isso, em verde, eu tenho a tensão do circuito, a tensão da fonte, ou melhor, eu tenho a tensão aplicada diretamente aqui entre esses dois terminais. Tenho a tensão no resistor, em amarelo eu tenho a corrente no resistor. No segundo gráfico, eu tenho a mesma tensão, afinal, resistor, indutor e capacitor estão todos em paralelo, mas a curva em vermelho aqui, em amarelo, mostra a corrente no indutor. Então, a corrente no indutor é atrasada com relação à tensão no indutor. Certinho. E aqui eu tenho a corrente no capacitor. Em amarelo e em verde a mesma tensão do capacitor, que é a mesma para todos esses três elementos aqui. A corrente do capacitor está adiantada. Neste caso, a gente observa que o módulo da corrente do capacitor é menor do que a corrente do indutor. Isso indica que o circuito, ou melhor, a potência reativa do indutor vai ser maior que a potência reativa do capacitor. Por isso, meu circuito vai ser predominantemente indutivo. É como se eu pegasse esses dois elementos aqui, indutor e capacitor. O meu capacitor ele vai anular um pouquinho do efeito, ou melhor, ele vai reduzir um pouquinho do efeito do indutor, mas não vai reduzir totalmente. Então, é como se eu tivesse para a fonte, é como se eu tivesse um resistor mais um indutorzinho aqui. Que esse indutorzinho seria o equivalente entre este indutor e esse capacitor, porque o capacitor não consegue anular totalmente o indutor. A simulação está parada, mas quando eu colocar para rodar, os pontos elétricos do circuito marcados em verde são pontos de maior potencial elétrico, e em vermelho são pontos de menor potencial elétrico. E vão aparecer bolinhas caminhando pelo circuito que representam a corrente elétrica. Então aqui a gente vê que conforme a tensão do circuito vai ficando positiva, aqui vai ficando verde, então a tensão aqui é maior do que lá embaixo. A corrente no resistor vai ser de cima para baixo. Eu vou parar aqui, dava para ver que a corrente no resistor estava vindo de cima para baixo. Por quê? O potencial em cima é maior do que embaixo. A corrente no resistor sempre está alinhada com a corrente da fonte. A corrente no indutor ainda era negativa, porque ela é atrasada com relação à tensão, né? A corrente no indutor ainda é negativa. Então, na hora que eu rodar a simulação, a gente vai ver que as bolinhas que representam a corrente vão estar de baixo para cima.
E a corrente no capacitor já era positiva, até mesmo antes da tensão ficar positiva, portanto as bolinhas vão estar de cima para baixo. Mas depois de pouquinho tempo, a corrente do capacitor já vai zerar, a corrente no indutor vai zerar também, aí elas vão se inverter, né? Do capacitor fica negativa e o indutor fica positivo, enquanto a tensão ainda é positiva. Então, continuando, a corrente no indutor é negativa e do capacitor é positiva, assim como a corrente no resistor. A hora que a tensão chegar no valor de pico dela, aí essas correntes vão se inverter. Então, vamos aguardar alguns instantes. Dá para ver que a corrente já está, a intensidade dela está diminuindo, né? A hora que essa tensão aqui chegar no valor de pico, essas correntes vão se inverter. A corrente já está bem devagarzinho aqui nos dois elementos, ou seja, o valor dela já está pequeno e agora vai começar a se inverter. A corrente no capacitor agora ficou negativo e no indutor ficou positivo. Então a corrente no indutor está atrasada e o capacitor já está adiantado. A corrente já está negativa antes mesmo da tensão ficar negativa. E agora eu vou aumentar a velocidade da simulação. E aqui eu tenho 3 circuitos com o mesmo valor de capacitância, indutância e resistência para os 3 circuitos, a mesma amplitude da tensão, só que eu mudei a frequência dessas tensões. E esse circuito do meio, com esta frequência, o XL, a reatância indutiva do meu indutor, vai ser exatamente igual à reatância capacitiva. Então aqui vamos ter aquele efeito que nós vimos no material teórico, onde a corrente do indutor tem o mesmo módulo da corrente do capacitor. Assim, olha só que interessante. Quando o capacitor está armazenando energia, o indutor está liberando energia. Quando o indutor está armazenando, está absorvendo energia, o capacitor está liberando energia. Então, esses dois elementos reativos ficam brincando entre eles com a energia. Um absorve a energia que o outro está devolvendo para o circuito. Depois vice-versa. Depois o capacitor vai absorver a energia que o indutor está fornecendo para o circuito. Isso faz com que a corrente entre eles também seja anulada. A hora que a corrente de um é positiva, do outro é negativa, e vice-versa. Então, neste caso, ocorre a troca de corrente entre eles localmente. E essa troca de corrente entre o indutor e o capacitor não afeta a corrente total da fonte. Então, neste caso aqui, o fator de potência do meu circuito é unitário. O fator de potência é calculado pela potência ativa dividido pela potência aparente. Aqui eu vejo que a corrente que passa pela fonte é igual à corrente do resistor. Então a fonte não está nem percebendo que existem cargas reativas no circuito. Então para a fonte, a aparência é de que existe apenas o resistor. Por isso a potência aparente, neste caso, é igual à própria potência do resistor. Já aqui em cima, como a corrente do indutor é maior do que como a gente viu, né? Em cima, a corrente do indutor é maior que a corrente do capacitor. Então, para a fonte, parece que o circuito é indutivo. De fato, o circuito é indutivo. Então, para a fonte, não parece que tem apenas um resistor, porque a corrente que passa aqui pela fonte, dá para ver que é maior do que a corrente do resistor, né? E se a gente observar que a corrente passando pelo indutor, ela é bem parecida com a corrente total do meu circuito. Ou seja, o indutor aqui tem um efeito maior que o capacitor, e apesar do capacitor conseguir amenizar um pouco o efeito indutivo, ele não ameniza completamente. Por isso, para a fonte, aparenta que a corrente do circuito, ou melhor, aparenta que a potência do circuito é bem maior do que ela é na realidade. Por quê? Porque existe uma grande corrente circulando aqui apenas para fornecer energia e depois retirar energia do indutor.
quando de fato a potência ativa do circuito depende só dessa correntezinha pequena do resistor. E aqui embaixo, com a frequência mais elevada, a reatância do indutor fica grande, então a corrente nele fica menor. Já a reatância do capacitor fica pequena, então a corrente nele fica maior. Então, se observarmos, a corrente total do circuito está mais parecida com a corrente aqui do capacitor. Então, novamente, para a fonte parece, ou seja, aparenta que a potência total do circuito é maior do que só essa potência aqui do resistor. Por quê? Porque a fonte precisa ficar fornecendo energia para essa brincadeira aqui do capacitor de armazenar e devolver energia. Por isso, a gente faz o cálculo da potência aparente pelo valor eficaz da tensão da fonte vezes a corrente do circuito. Mas, de fato, a potência ativa, a potência real do circuito, depende só dessa corrente aqui no resistor. Tá certo, pessoal? Então, ficou uma explicação longa, mas bastante completa. Acho que assim dá para ter uma boa noção do significado da potência reativa e de como a gente define se um circuito é predominantemente indutivo ou predominantemente capacitivo. Regra geral, se a potência reativa do indutor é maior que a potência reativa do capacitor, o efeito total desses elementos reativos é um efeito indutivo. Então, se a potência reativa do indutor é maior que a do capacitor, o meu circuito vai ser predominantemente indutivo. Caso contrário, caso a potência reativa do capacitor seja maior que a do indutor, aí o meu circuito será predominantemente capacitivo. E se as duas potências reativas tiverem o mesmo valor, elas se anulam. Então, lá no meu triângulo de potências, aqui no triângulo de potências, se eu tiver uma potência ativa, aí somar uma potência reativa do indutor, depois somar a potência reativa do capacitor, que é considerado negativa, né? Um vetor para cima mais um vetor para baixo, com a mesma amplitude, eles se anulam. Então, minha potência aparente vai ser igual à própria potência ativa do circuito. Seria este terceiro caso aqui. Desculpa, esse caso do meio aqui. Certo? Então, assim, finalizamos essa explicação de potência ativa, potência reativa e potência aparente. Obrigado pela atenção. Até a próxima.